Me deu mate. Mas bate! O descaso do Império com a província do Rio Grande está se tornando insuportável. Concordo com você, meu amigo Bento. Eles nos cobram tantos impostos que o nosso charque é mais caro que o do Uruguai. Não podemos nem vender nossos produtos aqui no nosso país. Além disso, o Brasil sempre vive a custo do Rio Grande. Somos os primeiros a entrar e os últimos a sair das guerras, defendendo as fronteiras. Pagamos impostos e não recebemos pela nossa contribuição. Amigos, se o Império não quer nos escutar por bem, vai nos escutar por mal. Vamos à guerra! Corria o ano de 1835, mais precisamente a madrugada do dia 20 de setembro. Foi nessa data que teve início a revolução mais longa de toda a história brasileira, a Revolução Farroupilha. O ato que marca seu início foi a tomada da cidade de Porto Alegre pelos Farroupilhas, comandados por Gomes Jardim e Onofre Pires. Vamos tomar Porto Alegre? Porto Alegre será nossa! Vale lembrar que uma guerra não é feita somente por homens. Enquanto eles ficavam guerreando nos campos de batalha, defendendo com o sangue seus ideais, as mulheres permaneciam na estância com alguns poucos escravos, cuidando da casa, do gado, da lavoura e rezando. Rezando para que não fossem atacadas e também pela proteção do marido, para que ele voltasse são e salvo ao braço da esposa. Farroupilhas iniciaram a guerra. Mamãe, e agora o que iremos fazer? O que irá acontecer com o nosso pai? Calma, minha filha, vamos rezar, vamos rezar. Enquanto isso, as batalhas prosseguiam. Vendo que o governo não atenderia às reivindicações, os Farroupilhas tomaram uma importante decisão, que mudaria os cursos da guerra. O Império não irá nos atender, proclame a República. Eu, general Antônio de Souza Neto, proclamo a República Rio-Grandense. O general Bento Gonçalves, que naquela época havia sido preso pelos imperiais, foi escolhido como presidente da nova república. Com a república proclamada, sentiu-se a necessidade de uma bandeira que pudesse representar os Farroupilhas nas batalhas. Pronto, terminei a primeira bandeira da República. Pois é, tão linda. Cada cor com um significado tão importante. É verdade. O verde e amarelo mostrando que a gente nunca quis se separar do Império. E o vermelho representa o sangue derramado nessa guerra e a nossa República. A bandeira farroupilha apareceu pela primeira vez em uma batalha em Alegrete, sendo conduzida pelo capitão Teixeira Nunes, o comandante dos Lanceiros Negros. Em 1837, chega ao Rio Grande do Sul um dos combatentes mais importantes para a Revolução, o italiano Giuseppe Garibaldi. Suas habilidades navais foram extremamente importantes para os Farroupilhas. Em meio a tantos acontecimentos, foi também durante a Revolução que foi criado o hino rio-grandense. Em 1838, após uma batalha, a banda imperial foi capturada e o seu maestro obrigado a compor uma melodia para o hino da Jovem República, o qual já continha letra. Sentindo a necessidade de uma saída para o mar para o escoamento da produção, os Farroupilhas decidem tomar a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Porém, havia um empecilho. A melhor maneira de tomar Laguna era por mar. Entretanto, todos os caminhos navegáveis até lá estavam ocupados por imperiais. Foi então que Garibaldi teve uma grande ideia, considerada a maior manobra militar da história da América. Garibaldi viu que era possível transportar os 2 lanchões por terra, e mesmo em meio a muitas dificuldades,
eles chegaram intactos ao destino. A tomada de Laguna aconteceu em 1839 e foi comandada por Garibaldi e Davi Canabar. Em Laguna, Giuseppe conhece Ana Maria de Jesus Ribeiro, ou simplesmente Anita, mulher de muita fibra e coragem, que, mesmo sendo catarinense, compartilhava os ideais de liberdade, igualdade e humanidade difundidos pelos farroupilhas. Anita passa a acompanhar Garibaldi nas batalhas e os dois vivem um grande romance. Ela engravida e, zelando pelo bem de sua recém-formada família, Garibaldi se despede da guerra em 1841. Farroupilhas e imperiais começam a sentir o desgaste da guerra. Faltam alimentos, munição, armas. E combatentes de ambos os lados sofrem com as longas e penosas marchas. Meu Deus! Daqui a pouco não irá mais ter roupas para mandarmos para a guerra. Essas são as últimas fazendas de tecido. Daqui a pouco nossos homens terão que fazer jus ao nome de farrapos. Quando será que meu marido vai voltar? Mesmo em meio às dificuldades, em 1842, os farroupilhas organizam uma Assembleia Constituinte e montam a primeira Constituição da República Rio-Grandense. A primeira coisa que a nossa Constituição deve defender é a liberdade, a igualdade, o direito à vida, a honra e a segurança. Devemos firmar a justiça e promover a felicidade pública. Constituição aprovada! A guerra dava sinais de que estava no fim. Além da escassez de armamentos e alimentos, estavam havendo desavenças entre os comandantes da República Rio-Grandense. Não concordo com suas atitudes, amigo Bento. Além disso, todos acreditam que você está prejudicando nossa república. Eu sempre dei o melhor de mim para o Rio Grande. Não admito que você me acuse assim. Não se acusa homem sem provas. Vamos duelar. Onofre Pires sai ferido do duelo com um corte no braço, vindo a falecer poucos dias depois devido a uma infecção. A morte de seu amigo foi o estopim final para que Bento se afastasse da presidência da República e se retirasse da guerra, voltando são e salvo aos braços da esposa que ansiosamente aguardava seu retorno. Minha prenda! Eu já fiz o possível por esta guerra. Agora voltei para cuidar da nossa família. Ai, até que enfim, meu amor! Nos meses finais de 1844 e início de 1845, farroupilhas e imperiais começam as conversações de paz. Os responsáveis pelo acordo foram Davi Canabarro, do lado farrapo, e Duque de Caxias, do lado imperial. Após muitos encontros e discussões, enfim, no dia 28 de fevereiro de 1845, é assinada a Paz de Ponche Verde. Do acordo. Artigo 1. Fica nomeado presidente da província o indivíduo que for escolhido pelos republicanos. Artigo 3. Dar-se a pronta liberdade a todos os prisioneiros e serão esses, às custas do governo imperial, transportados ao seio de suas famílias, inclusive os que estejam como praça no exército ou na armada. Artigo 7. Está garantido pelo governo imperial a liberdade dos escravos que tenham servido nas fileiras republicanas ou nelas existam. Artigo 9. Os soldados republicanos ficam dispensados do recrutamento. Artigo 11. O direito da propriedade é garantido em toda a plenitude. Artigo 12. Ficam perdoados o deserto do exército imperial. Durante 10 anos, o Pago Sulino foi manchado por sangue de farroupilhas e imperiais, que, acima de tudo, eram brasileiros. Separar-se do Brasil nunca foi o principal objetivo farrapo, mas foi uma atitude necessária.
já que o Império, mesmo após iniciada a guerra, não nos atendia. Foram 10 anos que os gaúchos, homens e mulheres, fizeram jus aos princípios que até hoje nos identificam: honrar a palavra empenhada, ser fiel a seus ideais, respeitar a todos, sem distinção de credo, raça ou classe social, tratar todos com igualdade e humanidade e, mais do que tudo, amar a liberdade. Por toda essa valorosa história que o nosso estado tem, que temos orgulho em Ser do Sul!